Olá, pessoal, bem-vindo ao Kabbalah Cast. A gente está numa semana muito intensa de um mês muito intenso, mês de Escorpião, um mês lunar de Escorpião chamado mês de Reshvan, no calendário cabalístico, é um mês muito intenso e nós estamos saindo de um eclipse, na verdade tiveram dois eclipses, um na lua nova e um agora na lua cheia, então a gente está numa semana muito intensa e que a gente está precisando de proteção. Então a primeira coisa que eu queria fazer hoje é compartilhar uma história do Zohar. Tem uma parte do Zohar chamada Zohar Hadash, da porção de Vayera dessa semana, e eu vou ler para vocês uma história que eu gosto muito. Eu vou ler um pouquinho em aramaico, porque os cabalistas nos ensinam que a leitura do Zohar em aramaico traz uma energia para a nossa alma, para a gente receber o ensinamento num nível mais profundo. Então está escrito assim: Ve'avram ayah Ieh. Ieh begimatria shloshim. Ele começa citando um versículo bíblico que fala sobre Abraão, e tem uma palavra Ieh que tem numerologia 30, valor numérico 30. Yomar had nafak Rabi Shimon vechazá almad erashik veapil. Um dia, Rabi Shimon bar Yochai, o autor do Zohar, essa grande alma, viu que o mundo estava ficando escuro. Então, era de dia e estava ficando escuro. Vestatam neorei, e a luz estava desaparecendo. Amalha Rabi Elazar falou para o seu filho, Rabi Elazar, Tava nerezei mabaaku tchaberihu. Venha e vamos ver o que pretende o Criador. Rabi Shimon bar Yochai e seu filho Rabi Elazar estavam constantemente numa consciência divina e sabiam que tudo que acontece vem da luz do Criador, não é um acidente, não é um acaso, não é uma mera coincidência, não é um simples dia escuro. Eles entenderam que a luz do Criador, que Deus estava por trás, e eles queriam saber o que ia acontecer. Aslu veashkar kad malahá, dedamu letorar avravá. Eles saíram e eles viram um anjo gigantesco, do tamanho de uma montanha. E saíam labaredas da sua boca. Tinha um anjo descendo, a escuridão era causada por um anjo enorme que estava descendo e jogava labaredas pela boca. Quer dizer, eles viram uma energia muito negativa se aproximando. Eles pressentiram, eles sentiram uma energia muito negativa descendo. E aí Rabi Shimon bar Yochai falou: Amar lo Rabi Shimon, ma atar otzelasot. Rabi Shimon falou: o que você pretende fazer? O que você deseja fazer? Amar lo, anira rotzel yachriv olam. Ele falou: eu desejo destruir o mundo. Shelonim sem shloshim tzadikim bador. Porque não tem 30 justos na geração. Daí a numerologia 30. Não tem 30 justos na geração. Não tinha 30 pessoas naquela geração com uma retidão, com um nível de retidão, que estão vivendo uma vida inteira com uma consciência elevada e correta, e por isso o anjo veio destruir o mundo. Que cargazar a Kadosh Baruch Hu al Avraham, ve'Avraham ayah Ieh, Ieh begimatria shloshim. Porque assim Abraão recebeu o decreto do Criador, numa outra história de Abraão, da porção dessa semana, e que tem numerologia, a palavra Ieh tem numerologia 30. Então, não tendo 30 justos no mundo, não vale a pena manter o mundo. Não vale a pena que o mundo seja sustentado, e esse anjo veio destruir o mundo. Por ordem de Deus, por ordem do Criador. Amar lo Rabi Shimon, bevakashá mimecha, ler lifnei kadosh baruch hu, ve'amar lo, ben Yochai nimtza bolam. O Rabi Shimon bar Yochai pediu um favor para esse anjo. Volta lá diante do Criador e diz para o Criador que Rabi Shimon bar Yochai, no caso ele, se encontra no mundo. O anjo voltou diante do Criador e disse: Senhor do Universo, está revelado diante de você o que me falou Rabi Shimon bar Yochai. O anjo sabia que não precisava contar para o Criador o que Rabi Shimon bar Yochai falou, porque o Criador é onisciente e sabia muito bem o que Rabi Shimon bar Yochai tinha falado. Aí o Criador falou: Amar lo Kadosh Baruch Hu, ler achriv olam, vai destruir o mundo. Ve'ata betal ben Yochai, e não dá ouvidos, não presta atenção no filho de Yochai, não presta atenção em Rabi Shimon bar Yochai. Quer dizer, o anjo recebeu ordem de novo do Criador de destruir o mundo. Quando Rabi Shimon bar Yochai viu o anjo se aproximando novamente, ele falou para o anjo: se você não voltar agora, eu vou decretar que você nunca mais vai voltar para o céu e você vai ficar
preso aqui na terra, no lugar de 2 anjos caídos. Tem uma outra história sobre 2 anjos caídos, de nome Asa e Azaquel. Você vai ficar aqui preso na terra e nunca mais voltar para o céu, no lugar desses 2 anjos caídos. E quando você voltar diante do Criador, você diga a ele que se não tem 30 justos nessa geração, se não tem 30 justos no mundo, tem 20. E ele começou uma discussão parecida com o que Abraão teve também com o Criador na porção dessa semana. Na hora da destruição de Sodoma e Gomorra, o Criador informou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, que eram cidades muito pecadoras. E aí Abraão começou uma discussão com o Criador. E ele falou, mas espera aí, se tiver 50 justos nessas cidades, não é correto, não é justo que eles morram por culpa dos outros. O senhor pouparia a cidade se tiver 50 justos? Aí o Criador falou, pouparia, mas não tinha. Aí Abraão falou, mas e se tiver 40? Eu pouparia, mas não tinha. E se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? E ele foi até 10 e não tinha nem 10 justos, e 10 é o número mínimo de pessoas, é um quórum mínimo de pessoas para mudar o decreto para todo mundo. E não tinha nem 10, e Abraão desistiu, e a gente sabe que no final da história Sodoma e Gomorra de fato foram destruídas. Mas aqui então Rabi Shimon Bar Yochai que está discutindo, assim como Abraão fez, se não tiver 20 justos, tem 10. E se não tiver justos, tem 2, que são meu filho, aqui, Rabi Elazar, e eu. E se não tem 2, tem 1, que sou eu. Como está escrito que um justo sustenta o mundo. Tzadik é só do lado, um justo é o sustento, um justo é o alicerce do mundo. Na hora que Rabi Shimon Bar Yochai falou isso, os céus se abriram e ouviu-se uma voz do céu. Yatzá kol mishamayim, saiu uma voz do céu e falou, Ashrei helkecha Rabi Shimon, bendita a sua porção Rabi Shimon, Shekadosh Baruch Hu gozer lemala, que o Criador decreta acima, ve'atá mevatel lemata, e você cancela abaixo. Alai Katuv, sobre você está escrito, Ratzon Iriav Yaser, que Deus faz o desejo daqueles que o temem. Então, é uma frase muito recorrente no Zohar, Kadosh Baruch Hu gozer lemala, ve'atá mevatel lemata, que o Criador decreta acima e o justo consegue cancelar aqui abaixo, e o anjo teve que ir embora e cancelou o decreto. E o que significa isso, que Rabi Shimon Bar Yochai consegue cancelar decretos? E como eu falei, a gente está numa época de julgamento muito forte e a gente quer cancelar decretos negativos. Parece, por um lado, uma queda de braço, né, entre o Criador e Rabi Shimon Bar Yochai, entre Deus e Rabi Shimon Bar Yochai, e Rabi Shimon Bar Yochai ganhou. Deus ia destruir o mundo porque não tinha 30 justos e mandou o anjo como seu enviado para cumprir essa função, e Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu cancelar o decreto. Mas faz sentido que Rabi Shimon Bar Yochai vai fazer alguma coisa contra a vontade de Deus? É claro que não. É claro que Deus, na verdade, não queria destruir o mundo. Se ele quisesse mesmo, Deus me livre, a gente não ia ter chance. Mas tinha que ter um Rabi Shimon Bar Yochai, tinha que ter um tzadik, tinha que ter um justo, tinha que ter essa pessoa santa vivendo num nível de total retidão a vida inteira, com caráter puro, com caráter perfeito, e que tivesse total segurança da sua própria retidão para poder encarar o anjo e falar, não, fora daqui. No meu mundo você não vai se meter não, você não vai destruir aqui o meu mundo não. E assim nós cancelamos decretos negativos da nossa vida e até a vida dos outros, tendo uma vida, um estilo de vida conectado com a luz, tendo um estilo de vida que a gente possa se orgulhar, não se orgulhar no mau sentido de ter ego e vaidade, mas se orgulhar de eu estou fazendo a coisa certa e não ter vergonha. Sabe, nas orações cabalísticas, a gente reza muito para não ter vergonha, para não sentir vergonha das nossas atitudes, para não fazer coisas erradas, impensadas, que nos trazem prazer imediato, mas que a gente não está pensando lá na frente, e que lá na frente a gente vai se encher de vergonha por causa disso. Rabi Shimon Bar Yochai não tinha vergonha de nada. Ele tinha total retidão, ele tinha feito a coisa certa a vida inteira, e ele estava podendo peitar o anjo, né? Enfrentar o anjo e assim cancelar o decreto negativo e proteger o mundo. E na verdade é claro que ele estava fazendo a vontade de Deus, como disse no final, como está escrito sobre ele, que Deus faz o desejo daqueles que o temem. Então é claro que na verdade Rabi Shimon Bar Yochai era profundamente temeroso a Deus e por isso ele tinha esse poder de cancelar o decreto. Não era uma pessoa que se era poderosa vindo do ego, ele era poderoso pela sua conexão completa com a luz do Criador, e através dessa conexão a gente cancela decretos. Na porção dessa semana de Vaierá, que a gente lê um pouquinho do Zohar,
Aliás, na verdade, na porção de semana passada, começa na porção da semana passada, teve um encontro entre Abraão e Shem. Shem é um dos 3 filhos de Noé, um dos 3 filhos de Noé que estavam na arca, na famosa arca de Noé, que foi salva do dilúvio, e ele foi salvo do dilúvio. E que Abraão, quando conheceu Shem, ele ficou muito honrado, os dois ficaram muito honrados de finalmente conhecer um ao outro. E Abraão perguntou para Shem: o que trouxe proteção para vocês na arca? Por que vocês estavam protegidos na arca? E Shem falou: caridade. A gente passava o dia ajudando os outros, a gente passava o dia inteiro cuidando dos outros. Mas aí Abraão perguntou: mas de quem que vocês cuidavam? Não tinha ninguém lá, só tinham vocês de pessoas? Não, a gente cuidava dos bichos. A gente passava o dia cuidando dos bichos, os animais têm que se alimentar em horários diferentes, tem animais que têm hábitos diurnos, tem animais que têm hábitos noturnos, e o que a família de Noé passava o dia inteiro, 24 horas por dia fazendo, era cuidando dos outros, no caso, cuidando dos animais. E o Shem falou que por causa de estar cuidando dos outros, no caso dos bichos, eles receberam uma energia de proteção, que estava uma catástrofe acontecendo, mas ali dentro eles estavam protegidos. Mas era graças ao mérito deles estarem compartilhando e cuidando dos outros, no caso dos bichos. Aí Abraão teve um insight, ele falou: uau, se cuidar dos bichos trouxe essa tremenda proteção para eles, quanto mais cuidar de humanos, quanto mais cuidar de pessoas. E Abraão passou o resto da vida se dedicando a cuidar de pessoas. Abraão era um homem muito próspero, e ele abriu no deserto, ele criou uma tenda no deserto, que era num lugar que muitos viajantes passavam, e que a tenda era aberta para os 4 pontos cardeais, para ele ver qualquer viajante que estivesse passando por qualquer um dos lados, e aí ele corria para o viajante e ele oferecia hospitalidade, ele oferecia comida, ele oferecia uma refeição, ele tinha um hotel e restaurante grátis no deserto, e que ao mesmo tempo que era um hotel e restaurante, que ele oferecia comida e hospitalidade para as pessoas, ele também conversava com a pessoa, e nessa conversa ele se esforçava para entender em que nível espiritual a pessoa estava, e aí ele tentava falar palavras para aproximar a pessoa do Criador, aproximar a pessoa de uma vida mais espiritualizada, de uma vida com uma consciência mais elevada, e de entender que existe uma força única por trás de tudo, que é essa força que nos provê tudo que nós recebemos, que a gente tem que ter apreciação e valorizar essa força e ter gratidão por essa força. Mas a gente tem que entender dessa história que compartilhar e cuidar dos outros é a nossa ferramenta para ter proteção e para estar conectado com a luz do Criador. Quando Abraão compartilhava com os outros, ele tinha total clareza que não é que ele estava fazendo um favor para a pessoa. Ao contrário, a pessoa que estava fazendo um favor para ele, porque através de compartilhar, ele estava se tornando um com o Criador. A maior ferramenta para a gente conectar com a luz do Criador, pode saber, não é rezar, não é meditar, são boas ferramentas. Rezar é uma ótima ferramenta. A gente cabalisticamente reza todos os dias. Meditar é uma ótima ferramenta. Também é bom meditar todos os dias. Mas a maior ferramenta mesmo é compartilhar. Por quê? Porque para eu conectar com a luz, eu tenho que ter uma semelhança de forma para estar mais próximo de Deus. O que significa próximo no plano espiritual? Próximo é ir para cima? É ir para o céu? É ir para o alto de uma montanha? Não. Próximo é semelhança de forma. Eu tenho que ser como. Eu estou próximo de alguém se eu sou semelhante a essa pessoa. E eu estou distante de alguém se eu sou diferente dessa pessoa. O que é Deus? 100% compartilhar. 100% cuidar. Nesse exato momento, o Criador está cuidando e está compartilhando com todo o universo. Então, quanto mais a gente está num modo sharing, num modo compartilhar, num modo cuidar dos outros, mais próximo do Criador nós estamos e mais protegidos nós estamos, mais iluminados nós estamos, mais serenidade nós vamos ter, mais clareza nós vamos ter, mais proteção nós vamos ter, mais plenitude, tranquilidade e bem-estar nós vamos ter. Então, vamos aproveitar, estamos em dias intensos. Se estenda, sai para fora de si mesmo, se estenda, estende a mão para os outros, desde um bem material, alguma coisa material para quem está precisando, mas às vezes basta um sorriso, sabe? Eu vi uma história, para terminar, sobre um policial da cidade americana de São Francisco, que ele é responsável pelos casos de suicídio na Golden Gate. Existe uma ponte muito famosa em São Francisco e que, infelizmente, muitas pessoas escolhem terminar sua vida se jogando dessa ponte, e que tem uma equipe da polícia que sempre tem que investigar esses casos, apesar de ser bastante claro, né? Alguém se jogou da ponte, não foi um crime, não foi um homicídio,
99,999% das vezes foi mesmo um suicídio, a pessoa terminou sua própria vida. Mas ele é obrigado a investigar, faz parte do trabalho da polícia investigar. Então que ele foi na casa de alguém que tinha se jogado da ponte e tinha falecido, e ele encontrou um bilhete do suicida. E no bilhete estava escrito que ele ia terminar a sua vida, ele ia se jogar da ponte, mas que se no caminho, dali da casa dele até a ponte, alguém falasse um oi para ele e abrisse um sorriso, ele não ia fazer isso. E a parte bem triste dessa história é que a gente, pelo final da história, a gente sabe que ninguém falou um oi para esse homem, ninguém abriu um sorriso para esse homem, e infelizmente ele fez esse ato radical, que cabalisticamente é a pior coisa que alguém pode fazer para a alma, é terminar a sua própria vida. Infelizmente ele fez isso, mas imagina que bastava alguém ter falado um oi com um sorriso. Então às vezes o ato de se estender para fora de si mesmo não precisa ser doar dinheiro, não precisa fazer uma ação muito radical e muito fora da zona de conforto. Às vezes é um oi, às vezes é um sorriso, às vezes é um bom dia. Então que a gente saiba aproveitar as nossas oportunidades, compartilhar, para estar sempre próximo da luz e para estar sempre protegido. Amém. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima.